Bom dia, você que nos acompanha nas reflexões sobre o livro de Provérbios. Receba um grande abraço nessa manhã. Hoje, nosso bom dia muito especial vai para todas as pessoas que se responsabilizam pelo que falam e buscam com prudência e domínio próprio falar o que edifica os outros e a si mesmo. Nós precisamos proferir palavras de bênçãos e cuidar muito bem daquilo que está saindo da nossa boca. A Bíblia diz que o homem fala do que o coração está cheio. Que Deus então nos ajude. Hoje a palavra da reflexão em Provérbios está em todo o capítulo 6. Um capítulo extraordinário, e eu quero ler o que eu considero a essência desse capítulo, apesar de que ele tem várias vertentes, mas ele tem essa advertência do capítulo 6, dos versículos 16 ao 19, que diz: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdias entre irmãos. No capítulo 6, versículo 1, ele diz: meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Ele vai falar aqui, discorrer sobre a seriedade de sermos avalistas, fiadores de outras pessoas. E eu tenho só uma recomendação que muitas vezes não dá para a gente evitar. São situações e situações. E eu diria que uma dica: só seja avalista, fiador, se você tem condições de pagar a dívida, caso a outra pessoa não pague. A segunda repreensão que o capítulo 6 traz, a partir do versículo 6, ele vai trabalhar sobre uma repreensão a todos os preguiçosos. Todas as pessoas que são preguiçosas. Ele diz no versículo 6, vai ter com a formiga o preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. E aí ele vai descrevendo até o versículo 11 todas as consequências da vida do preguiçoso, das pessoas que não querem trabalhar ou que não se esforçam o suficiente para ajudar os seus semelhantes ou a sua família no que tange as suas responsabilidades com a manutenção da casa e a divisão das tarefas e responsabilidades familiares. Da mesma forma como a sabedoria recomenda não ir atrás de pessoas sedutoras, como diz o capítulo 5 que nós vimos ontem, agora na vida financeira, ela recomenda que em vez de recorrer a empréstimos de terceiros e amigos fiadores, se trabalhe duramente. Como disse Paulo aos Tessalonicenses, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Repare que não se está aconselhando a nunca descansar. Preguiça é uma coisa, descanso é outra, que vem depois do esforço do trabalho digno. O preguiçoso não vive a capacidade que Deus lhe deu para produzir, subsistir, viver dignamente e criativamente. Em vez de poder ajudar outras pessoas, ele acaba vivendo às custas dela. Então aqui a repreensão já está claríssima e eu quero ir agora para outra repreensão, que foram os versículos que eu li, do versículo 16 até o versículo 19, que são as advertências contra a maldade que muitas pessoas têm feito, têm produzido. E no versículo 16 ele vai falar dessas 6 coisas que Deus odeia
e a última que ele abomina. E durante todos esses versículos, ele vai dizendo: olhos cheios de orgulho, né? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Olha a quantidade de órgãos do nosso corpo que estão envolvidos nesses 7 pecados, exclusivamente no último, que Deus abomina. Todo pecado é tramado no desejo íntimo e depois praticado através dos membros do nosso corpo, especialmente a língua, como nós podemos fazer uma boa reflexão em Tiago 3, de 1 a 10, mas também nós vamos ver, mencionando outras partes do nosso corpo, além da língua e o pensamento, também os olhos, os pés e as intenções. E é muito importante nós entendermos que, primeiramente, o pecado é tramado na nossa intimidade, no nosso íntimo. E o 7º pecado que Deus abomina é aquele que semeia contenda entre irmãos. É isso que o Senhor aborrece com severidade. O versículo 14 desse capítulo 6 diz: no seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Aquilo que Deus realmente abomina, aquilo que Deus detesta, que Deus aborrece. Eu já caminho aqui para a conclusão do áudio dessa manhã, concluindo com o versículo 20, quando ele diz: meu filho, guarda o mandamento de seu pai e não abandone a instrução da sua mãe. Mantenha isso vivo e isso nos salvará de dias de horrores na face da terra. Que Deus nos ajude e que o Senhor encontre alegria e prazer nas nossas vidas. Quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu estou muito antenada com as repreensões dessa manhã e com os alertas para a nossa vida. Que Deus nos abençoe.